bom dia, boa tarde, boa noite pra você, seja muito bem-vindo. Eu sou o Juan Gandra. Eu sou o Rodrigo Padinho. Você está na trincheira, então se prepare pra guerra. Pessoal, você tá sentindo falta do Albert aí? Ele tá de férias porque ele tá estudando pra poder passar no concurso aí e tá gravando só eu e o Rodrigo por enquanto. Em breve ele tá de volta. Ele viu que esse negócio de podcast não dá dinheiro. É verdade. Ele foi fazer alguma coisa que dá dinheiro, né? Melhor. Ah, vamos lá. O podcast de hoje vai ser uma continuidade aí naquela série que a gente tava fazendo da Trend Topics de Paulo, né? E hoje... Só pra quem os ouvintes mais raiz. Pra quem é raiz, né? A gente fez aí ano passado, né? A gente começou assim, né? Com as cartas de Paulo. A gente tem vários quadros. Tem. Esse é um mais antigo. Um deles é esse Trend Topics de Paulo. A gente pega as cartas de Paulo e vai estudando cada ponto, né? Normalmente a gente faz uma carta por episódio ou tipo de vídeo, igual a gente fez em Efésios, né? Mas dessa vez a gente vai fazer por tema, né, Rodrigo? A gente vai pegar cada problema da igreja de Corinto e vai trazer. Então esse é um episódio Trend Topics de Paulo. A carta de hoje é Coríntios, primeira carta aos Coríntios. Então, rapaziada, Coríntios aí é uma das maiores cartas, se não a maior carta de Paulo. Aí vem com 16 capítulos. E quem lê a carta toda vai ver que a igreja de Corinto, cara, é uma igrejinha problemática. Problemática, cara. Muito problemática. Cara, faz algumas igrejas assim, nossa, assim, da nossa geração, né, com igrejas atuais, no nosso tempo, vai parecer fichinha. Parece que os nossos problemas é café pequeno comparado com os problemas dessa igreja. Eu costumo dizer, cara, que a igreja mais problemática é a igreja do primeiro século, porque eles não tinham o arsenal de informações que a gente tem hoje. Então Paulo tinha que plantar a igreja e tratar os problemas ao mesmo tempo com a teologia ali que ele ia montando, né? Montando a história, né? Montando a história. E, gente, a estrutura de Coríntios é uma estrutura assim, bastante interessante. Paulo, ele aborda toda a problemática, todos os problemas que vêm acontecendo na igreja, não é só um, né? São vários, sobre vários temas. Ele aborda o problema, ele escreve na carta o problema, e ele responde o problema tentando solucionar com alguma passagem do Evangelho, com alguma verdade do Evangelho. Que no caso aqui nessa divisão, como é que nós vamos fazer? Separamos em 5 problemas, né? São 5 problemas, 5 coisas que estavam acontecendo na igreja de Corinto, e vão ser 5 podcasts. E nesses 5 problemas, né, que serão os 5 podcasts, nós também abordaremos a resposta que Paulo traz. E esse primeiro problema que vamos trazer, que nós inclusive até abordamos Pecados modernos, só que agora vamos abordar também, só que de uma outra perspectiva, no contexto da igreja de Corinto. Um pouco mais a fundo também, mais a fundo também, que é divisões na igreja, né? Que é o primeiro problema que Paulo vai abordando. Pra quem tá com a Bíblia aberta aí, Paulo pega do capítulo do 1, 2 e o 3. 1, 2, 3 e 4, né? Os 4 primeiros capítulos, Paulo vem falando de um problema que estava acontecendo na igreja. E o problema era o quê? Estava acontecendo que estava tendo partidos, né? Grupos, panelinhas na igreja. Realmente era uma divisão. Eles criavam partidos. Era um espírito partidário que estava acontecendo ali. Na verdade são 4 partidos, né? Tem o partido de Paulo, de Apolo, o partido de Cefas, né? Ou de Pedro, e o partido de Jesus. Aqui, ó, vou pegar aqui só para dar uma... Lê o versículo aí. Capítulo 1, versículo 11. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloe de que há divisões entre vocês. Com isso eu quero dizer que alguns de vocês afirmam: eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda, eu sou de Cristo. São 4 grupos. Eu acho que Paulo, ele resume, cara, a igreja num geral, né? Eu acho que cada igreja tem esses 4 tipos de pessoas, infelizmente. Eu enxergo dessa forma. Eu até anotei aqui esses 4 grupos e a característica de cada desses 4 grupos, Rodrigo. Tem o Partido Liberal de Paulo, é o PLP. O Partido Liberal de Paulo, ele é formado basicamente por gentios. Paulo pregava para os gentios. Os gentios, é o apóstolo dos gentios. Não era tão apegado às regras dos judeus. Exatamente, era a galera mais livre, a galera, né, que não tinha as tradições judaicas e nem queria, né? A galera que achava que não era necessário, né? E a galera também que fundou a igreja lá. Não, eu sou do partido do fundador da igreja. Então tinha esse primeiro grupo. Era um grupo que dividia a igreja. Esse era o primeiro grupo, primeira divisão. A segunda divisão que Paulo aborda aí dizendo que era o partido de Apolo, o partido filosófico de Apolo, era o PFA. O partido filosófico de Apolo. Por que filosófico de Apolo? Porque Apolo, ele era de Alexandria, né? Ele era um orador nato, ele é até elogiado, né, na Bíblia
como um Em bom Atos. orador. Em Atos, ele é elogiado como um bom orador. Inteligentíssimo, e ele vinha de Alexandria, que era o centro intelectual do mundo, né? Tinha as maiores bibliotecas na época, a segunda maior cidade do mundo naquela época. E era o grupo dos intelectuais, né? Da galera que se achava mais inteligente do que os outros. Mas era uma galera que dividia a igreja também. Era o segundo grupo. O terceiro grupo era o PCP. Era o Partido Conservador de Pedro. Era a galera mais tradicional, Rodrigo. A galera que queria seguir aí os costumes judaicos, a circuncisão, que queria seguir as festas, os ritos judaicos. Partido formado pela maioria dos judeus, né? A maioria dos judeus, exatamente. A galera mais saudosista, né? Não, no meu tempo, pô. No meu tempo não tinha essas coisas. Virou bagunça. Virou bagunça. Mais conservador. É, a galera que queria manter as coisas antigas, né? Que também tava dividindo a igreja. E tinha o quarto grupo, que era o PCJ, né? O Partido Cristão de Jesus. Que era a galera, provavelmente, os piores, né, mano? Por que os piores? Porque, cara, era o grupo mais problemático porque era um grupo mais exclusivista. Eles não queriam se colocar sobre a liderança de ninguém. Eles achavam que Jesus era o líder deles e não tinha que entender a liderança de ninguém como se fosse uma liderança importante, só a liderança de Jesus. Acabava sendo um grupo anárquico, né? Era um grupo anárquico, pô. Era um grupo que não queria seguir a doutrina de Paulo, não queria seguir as ideias de Pedro, não queria seguir ninguém. Era a galera que, não, você é calvinista arminiano. Não, eu sou de Jesus, eu sou de Jesus. Era a galera que não queria seguir nada. Não, quem não concorda comigo, irmão, não é cristão. Não, eu não tenho pastor, meu pastor é Jesus. Meu pastor é Jesus. Meu líder é Jesus. Exatamente. Eu não sigo o líder não, o líder humano não. Quem não tá do meu lado tá fora, não tá salvo. E era um grupo perigoso, cara. Um grupo perigoso porque achava também que talvez eles eram os mais santos, né? Os mais espirituais. Os mais espirituais. Esse é um problema. A gente vê esses quatro grupos dentro das igrejas, no geral, cara. Verdade. Existe a galera que é conservadora, mais conservadora, que quer manter as coisas antigas. Os costumes antigos. Tem a galera que é mais intelectual, que é mais estudiosa. Tem a galera que é mais liberal. E, infelizmente, tem a galera que acha que é mais espiritual. E eu acho que isso resume, cara, as igrejas, pelo menos no Brasil, né? Os quatro grupos que dividem a igreja, infelizmente, até hoje. Como isso era um problema lá pra Paulo, isso acaba sendo um problema pra gente hoje também. Acabava formando uma panelinha, né? As pessoas ali se gabavam por quem foi que batizou quem, né? Não, eu fui batizado por Paulo. Como se tivesse benefícios espirituais, né? Como se tivesse benefícios espirituais. E Paulo aqui, ele até afirma, né? Faz questão de dizer no versículo 13... Pô, acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Eu batizei vocês? Aí ele até cita, né? Pô, eu batizei só um ou dois aí, outro ali. No mais eu não me lembro, mas, pô, Deus não me enviou para batizar. Ou seja, Paulo não queria contar vantagem porque ele estava batizando pessoas. Essa divisão, cara, parecia que a galera tava falando que um grupo tava pregando um Cristo melhor do que o outro. É por isso que Paulo fala, pô, estamos dividindo Cristo? Por acaso Cristo tá dividido? Pô, existe outro Cristo? Não, pô, todo mundo tava pregando o mesmo Cristo, mas essa divisão... O Jesus dele ali é diferente. É melhor, pô, é um Jesus melhor. E a gente cai no mesmo erro hoje em dia, cara. No mesmo erro. A gente se limitar, né? Não, vou ouvir pregação só de pessoa X, pessoa Y, porque a pregação... É um Jesus melhor, né? É um Jesus que eu gosto. É um Jesus mais santo, Jesus mais puro. E, cara, a gente prega o mesmo Jesus, cara, independente da igreja. Eu até costumo dizer que calvinistas e arminianos, eles só estão no vagão diferente do trem, mano. Mas o trem tá indo pra mesma estação, entendeu? A gente precisa entender isso, né? E esse tipo de divisão dentro da igreja é muito ilógico, cara. É muito ilógico, porque, lógico, existem melhores oradores, né? Não, tem pastor que é um melhor orador do que o outro. Que fala melhor do que o outro, tem um pastor que realmente consegue ser mais lógico do que o outro nos seus argumentos. Mas, cara, é o mesmo Cristo, né? É o mesmo Cristo. Por isso que a divisão na igreja é ilógica. A gente tá dividindo o corpo de Cristo. Isso não pode acontecer. E ainda mais se for por uma coisa menor. A gente tá falando dividindo Cristo. Mas existem as divisões menores ali, né, que acontecem dentro da igreja. Que é, por exemplo, falando no nosso contexto hoje. Sei lá, um pastor se posiciona a favor da vacina, outro se posiciona contra. A gente demoniza um ou outro, dependendo daquilo que a gente pensa. Caraca, verdade. Sabe, a gente... não, meu pastor se posiciona politicamente desse jeito e o outro se posiciona dessa forma. Não, esse pastor é santo, esse aqui é ímpio. Ou então uma igreja, por exemplo, que tem o 02, né, o segundo líder, e esse segundo líder resolve sair da igreja e fundar uma outra. Só que não sai de uma forma amigável, aí acaba meio que esvaziando a igreja, né, do primeiro pastor, do primeiro líder. Sim. Aí, tipo, não, eu sou a favor do líder tal. Pra onde ele vai, eu vou. Tipo, criou um partido, criou um time.
A gente acaba Literalmente cultuando, né? é uma panelinha. Acaba cultuando a personalidade, né? Acaba mano? cultuando a personalidade. A gente coloca o mensageiro acima da mensagem, pô. E aí a gente cai num pecado brabo ali, Cara, pecado assim, horrível. Nada contra. Assim, não sei se você vai concordar comigo, né? Quem estiver ouvindo vai concordar comigo. Mas panelinha na igreja é natural, no sentido de que, poxa, vai ter grupos que você vai ter afinidade, outros não, você não vai ter tanto. Vai ter grupos que você vai ter mais facilidade de fazer amigos. Poxa, ninguém... pode ser que você seja uma pessoa extrovertida. Ah, não, eu me dou bem com todo mundo e tal, falo com todo mundo. Beleza, mas, poxa, nem todo mundo é assim. O que não pode acontecer é exclusão. Eu ouvi falar que tem que ser uma panela aberta. Poxa, vai ter pessoas ali que vai ter interesses em comum, gostos em comum, características em comum, que ali vai ser mais fácil de fortalecer um laço de amizade. Sim, sim. Mas, poxa, não necessariamente teremos que ser o mesmo nível de amizade com todo mundo na igreja. Agora, o que não pode é eu excluir. Não, eu não vou com você, eu não ando com você. Eu não quero nem me sentar na mesa com você se for pra pizzaria junto. Tá ligado? Isso não pode acontecer. Você impedir que alguém vá em algum lugar, ou você impedir um grupo de ir, sei lá, pra algum lugar porque fulano de tal vai estar lá e você não gosta daquela pessoa. Se eu chego no ambiente ali, eu faço mais amizade, beleza, naturalmente eu vou sentar com essa rapaziada, eu vou andar com eles, mas não é que eu vou estar fomentando a divisão. Não sei como é que eu vou conseguir explicar. É uma separação natural. Grupos vão se formando. Agora, você fomentar divisão através de brigas, através de fofocas, através de... Não fecha com eles, lado A, lado B. Isso aí é errado. É pecaminoso, pra falar a verdade. É isso que eu ia falar. A gente cai num pecado, né, cara? É errado, parece que tô suavizando, né? Não, é pecado, pô. É pecado. É pecado. Você tá separando o corpo de Cristo, cara. E eu não sei se você percebe assim, Rodrigo, mas eu vejo que toda divisão, ela surge de um pensamento de superioridade. Tipo assim, verdade. Cara, eu não quero me sentar com ele. Tá, mas vai no fundo. Por quê? Vai no fundo da alma. No fundo da alma. Mas por que você não quer? Vai no cerne da questão. No cerne. Pô, o Albert não tá aqui pra gente poder falar o cerne, né, cara? Mas se você for no fundo do coração dessa pessoa, ela tá gritando que ela se acha superior àquela outra pessoa de alguma forma, né? Então sempre vai surgir um pensamento de superioridade em relação ao outro. Agora, o que a Bíblia diz a respeito disso, né? A Bíblia diz, é claro, em Filipenses 2, no versículo 3 e 4, tá escrito assim, ó: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Cara, se você fizer isso, a chance de você dividir é extremamente pequena. A gente abordou isso, inclusive, né? A unidade. Exatamente. Outro episódio nosso de Filipenses. Se a gente colocar o outro superior a nós mesmos, cara, acabou, pô. Acabou essa ideia de divisão, né? Por quê? Porque eu não vou entrar num pensamento arrogante achando que o meu grupo, ou a minha igreja, ou sei lá, o meu país é melhor do que o outro. E isso é um treinamento, né, cara? É um treinamento. E o versículo ele continua dizendo: não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Cara, isso é um desafio. Ó, outro versículo também que eu acho interessante, porque se a gente parte do pensamento de superioridade em relação ao outro, a gente se acha mais sábio, né? Só que aí o apóstolo Paulo diz em Coríntios mesmo, no capítulo 1, no versículo 27 e 29, diz que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias, e Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Normalmente, aquele que se gloria de alguma forma, né? Se gloria da sua própria intelectualidade, da sua própria inteligência, do seu próprio pensamento superior e esquece que Deus escolhe o menor. Então, a divisão é pecaminosa nesse sentido, porque você se coloca num lugar... A questão do orgulho. E Deus abate soberbo, né, cara? E o versículo termina: para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então a gente precisa ter esse pensamento de que o outro é importante, pô. E se eu coloco, igual a gente falou com o pastor Ziel, se eu procuro servir o outro, se todo mundo procura servir o outro, uma hora alguém vai servir a gente, né? Uma hora você vai ser servido. Uma hora você vai ser servido. Maneiro. Mas se você pensar dessa forma, que toda divisão é de um pensamento arrogante, um pensamento de superioridade, pô, você vai ter que se colocar no seu lugar em relação a Pega Cristo. o seu banquinho. Pega o seu banquinho e toma sua vergonhinha na sua carinha. E a resposta que Paulo traz, né? O problema é divisão acontecendo na igreja. A resposta que Paulo traz está lá no capítulo 3, onde ele compara como construtores, né? Tinha lá Paulo, Apolo, Pedro. Paulo, ele se
compara como construtor que, tipo, lançou os fundamentos, né? Como é que é o nome aqui? O alicerce. O alicerce, né? Ele lançou os alicerces e veio Apolo, construiu em cima, né? E não importa quem vem construindo depois, porque tá construindo sobre o mesmo alicerce. Ou seja, são vários construtores diferentes construindo a mesma coisa sobre a mesma base. Então você pode ter ali na igreja várias pessoas que trabalham de uma forma diferente. Uns pode ser melhores que os outros, mas estão todo mundo trabalhando em prol da mesma coisa, o mesmo objetivo. Não existe competição do meu ministério ser maior do que você, do meu departamento ser maior que o seu, do meu congresso encher mais gente do que o seu congresso, sabe? Do que o meu evento ser melhor. Não, cara, tudo é pro reino, tudo é em prol da glória de Deus. O Hernandes Dias Lopes, ele diz que Paulo usa 3 metáforas diferentes nessa conclusão. A família, o campo e o templo, nesse capítulo 3. Do versículo 1 ao 23, ele fala dessas três metáforas. Aí Paulo usa essa metáfora de família, que o alvo é a maturidade. Sempre, né? Na família, o alvo é fazer com que o filho atinja a maturidade. O campo, cujo alvo é a quantidade. Ou seja, o nosso objetivo também é aumentar em número a igreja. Até fala que ele plantou e Apolo regou. Só que Deus que dá o crescimento. E ele ainda fala da metáfora do templo, cujo propósito é a qualidade. Então, é quantidade, qualidade e maturidade. Amadurecimento, Pô, isso é fantástico, mano. O Paulo, ele sempre muito bíblico, né, cara? Nas suas colocações, ele traz esses três exemplos e precisa ficar pra gente de... Sempre muito bíblico. Ele tava escrevendo a Bíblia. Pois é, por isso que ele é bíblico. Mas assim, bíblico que eu digo no sentido escriturístico, né? Concordando com o Antigo Testamento em tudo, né? Com tudo. E até por isso que é canonizado, porque faz sentido com todo o contexto geral. Então, essas 3 metáforas pra mim, mano, é genial, mano. É genial. Então é isso, né, cara? Nós concluímos esse podcast, esse episódio aqui. O primeiro problema da igreja de Corinto, que havia divisões, né? Grupo de pessoas ali que se apoiavam, que escolhiam líderes para si. E a resposta com o evangelho que Paulo traz é de que, cara, cada líder trabalha em prol de um líder maior, um líder supremo. Amém. Todo grupo ali, todo líder está trabalhando para a glória de Jesus. A igreja ali não é um grupo ali de time A, time B, mas é um grupo ali onde tudo centraliza em Cristo, né? Onde Cristo está no centro de tudo. Tudo converge. Tudo converge, isso. Tudo deve ser feito apontando para Jesus, não para algum líder ou para alguma personalidade. Assim, é lógico que Paulo, ele tá abordando ali, só pra gente poder finalizar, né? São 4 pessoas que seguem a mesma linha, né? Lógico que não tinha nenhum herege ali entre eles, não tinha ninguém que pregava o oposto do que Cristo ensinou. Então, o que Paulo tá dizendo se eles confirmam, se os 4 ali, né, tanto Paulo, Apolo, Pedro e Jesus, no caso, vou tirar Jesus, vou falar só os 3, né, Paulo, Apolo e Pedro, se os 3 estão pregando a mesma coisa, o mesmo Cristo, não faz sentido querer dividir. Perfeito, muito bem colocado. Agora, se existe alguém que prega um Cristo diferente, uma ideiazinha errada, aí sim, esse tipo de coisa precisa ser dividida e expurgada da igreja, né? Exatamente, caraca, era pra ter falado até no começo, né, quando a gente começou a gravar. É importante lembrar disso, porque às vezes a gente pode falar assim, não, pô, mano, vamos dividir não, e às vezes o cara tá pregando heresia. Não, aí nesse caso é diferente. Paulo, nesse caso aqui, tá falando de 3 pessoas que estavam pregando a mesma coisa, o mesmo Cristo, seguindo a mesma linha, né? A doutrina dos apóstolos, né? Que eles resumem em Atos falando isso. Então, se o seu pastor, né? Seu líder, ele prega biblicamente, e não é heresia, não é uma seita, não é nada antibíblico, não há motivo nenhum para que haja divisão ou dissensão na igreja, cara. Então, assim, que a gente fique com esse pensamento aí, que a gente aprenda a colocar, né, as outras pessoas como superiores a nós. Isso fica de exercício pra mim e pra você também, Rodrigo. Um exercício de colocar o outro superior a nós, né, o outro acima de nós, e que eu tenho certeza que se a gente fizer isso, cara, a nossa vida ministerial, a nossa vida eclesiástica, né, vai fluir bem melhor. Vai parar com esse troca-troca de igreja, com esse negócio de que, o outro líder é melhor do que o outro. A gente vai parar com essa ideia de que vai ter membros insatisfeitos numa igreja, com o pensamento de que na outra igreja vai ser um pouco melhor, né? Vai acabar isso, porque todo mundo vai estar pregando o mesmo Cristo e servindo da mesma forma ao mesmo Deus. Então que Deus te abençoe aí, que a sua semana seja uma semana abençoada. Semana que vem a gente continua o estudo de Coríntios aí, né? E o próximo tema é sexo, né, Rodrigo? Isso. É sexo, né? Paulo aborda essa temática de sexo. Então, semana que vem
o tema é sexo. Eu queria te motivar também a compartilhar esse podcast aí, cara. Marca a gente nas redes sociais aí, compartilha, dê maior alcance, né, cara, pro evangelho. A gente tá sempre trazendo conteúdo de qualidade aí, gratuito pra vocês. E com a ajuda de vocês aí, a gente espera alcançar o máximo de pessoas possível pra glória de Cristo e pra que o reino cresça, né, cara? O reino cresça em maturidade. A gente para com essas discussões bobas sobre temas fúteis, né, Rodrigo? A gente cresça em Cristo e cresça em maturidade. Valeu, fica na paz aí. Valeu! Valeu, até a próxima. Valeu, um abraço.